meu povo, como vocês estão? Dando início a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou abordar um assunto que eu tô vendo muita gente falar na internet, que é como acabar ou lidar com a frustração trabalhando em home office. Mas antes da gente começar esse tema, que eu trouxe realmente dicas muito legais, porque eu vivenciei isso há pouco tempo atrás. Eu quero me apresentar, se você ainda não me conhece, sou a Bianca Galindo. Falo sobre organização, produtividade, planejamento, bons hábitos e rotinas e compartilho também tudo isso que eu trago para você em forma de conteúdo por meio de vlogs. Ou seja, você vai ver tanto eu falando e dando dicas sobre isso, como também implementando tudo isso na minha vida. Ou seja, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, a fúria. E então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda vez que chegar um vídeo novo, você já vai ser notificado e assim você vai ficar por dentro de tudo. Também vou deixar minhas redes sociais, porque eu compartilho conteúdos lá diariamente, tanto no Instagram quanto no TikTok, então já aproveita lá para me seguir, porque eu tenho certeza que os conteúdos que estão lá também vão conseguir te auxiliar muito em relação, né, a esses temas. Bom, como eu falei, a gente vai estar falando um pouco aqui, né, sobre essa questão da procrastinação, mas eu quero abordar um pouco do que eu vivenciei esse ano de 2023. Para quem não sabe, há muito pouco tempo eu estava trabalhando como analista de marketing para uma startup de tecnologia e lá eu fazia um bocado de coisa. Fazia gestão de tráfego, era social media, fazia análise de dados, fazia copy, então eu realmente tinha muitas demandas. E dentre uma dessas demandas era, né, como eu era social media, gravar os conteúdos presentes na plataforma, legendar, editar o vídeo, escrever a legenda e aí, por fim, subir na rede social. E eu vou ser muito sincera, eu procrastinava muito de fazer essa tarefa. Por quê? Porque eu achava muito trabalhoso. Imagina você ter que escrever o roteiro, gravar o conteúdo, editar o conteúdo, legendar e depois fazer o restante, né, dos trabalhos ali para conseguir estar com o vídeo pronto pra tá rodando ali, né, no Instagram. E isso levava muito tempo, além de ser muito trabalhoso. E aí eu percebi que eu procrastinava o máximo que eu podia, até o limite ali, pra conseguir fazer essa atividade. As outras eu levava. E aí eu fui entender e parar pra pensar, falar, cara, o que que eu posso fazer pra melhorar essa situação, não continuar procrastinando? Eu tenho que entender por que que eu tô procrastinando. E aí eu vou trazer nesse vídeo o que eu entendi sobre esse tema, né, o que eu tava vivendo e como eu tenho feito pra driblar. Hoje eu não tô mais, né, trabalhando pra essa empresa. Estou estruturando minha agência, vocês vão ver aqui tudo sobre isso, porque é um grande sonho que eu tenho há pelo menos 1 ano e meio. E aí, agora que eu tô realmente tendo a coragem, batendo no peito e falando, cara, vou correr atrás desse sonho. E eu vou trazer muitos conteúdos sobre isso, vou mostrar a realidade por trás, né, dos bastidores de quem trabalha com marketing digital. Então vocês vão ver muito sobre esse universo e, claro, né, trazendo aí estratégias para não fugir do tema, né, do intuito do canal, que é falar sobre organização, planejamento e tal, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Existem algumas etapas que você tem que seguir para conseguir lidar, né, com essa procrastinação. E o primeiro deles é você conseguir identificar a causa raiz para essa sua procrastinação. Porque você sabendo identificar, você vai saber como lidar, né, com essa questão. É como se fosse ali quando você vai no médico, o médico identifica a doença que você tem e aí ele passa o remédio que vai conseguir pra você, né, ficar bem saudável. Então, a primeira coisa é exatamente isso. E aí, existem 3 a 4 causas principais e eu vou trazer pra você quais são cada uma dessas causas. A primeira é falta de motivação, ou seja, você não gosta daquela atividade, você não se sente desafiado por ela. A segunda é excesso de distrações ou distrações constantes no seu ambiente de trabalho. Então, toda hora alguém quer marcar uma reunião, toda hora alguém precisa conversar com você no WhatsApp, toda hora alguém fica te chamando para tirar uma dúvida. E aí, isso acaba causando, né, a sua procrastinação para realizar aquela tarefa. Também tem medo do fracasso. Isso, assim, é uma das de disparado que eu li, estudei sobre o tema, que mais causa a procrastinação. Porque a pessoa tem tanto medo de fracassar que ela acaba ali enrolando, né, para fazer a atividade ou para fazer o que precisa ser feito. E aí, por conta disso, ela acaba enrolando muito para fazer, para não ter o risco de fracassar. E por fim,
essa eu que classifiquei, né? Que eu não me vi em nenhuma dessas principais, então essa quarta foi a que eu classifiquei. E aí você fala aí nos comentários se você concorda comigo, que pra mim eram os excessos de coisas a serem feitas. Porque lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tava procrastinando em uma tarefa muito específica, porque ela tinha muita coisa pra ser feita? Então eu pensava assim, cara, eu vou ter que fazer um monte de coisa pra conseguir chegar no resultado final, que é ter o vídeo pra conseguir ir lá e postar. Então eu ficava enrolando muito, porque no fundo eu sabia que ia ter muita coisa pra ser feita pra no fim chegar naquele último resultado. Então essa eu que classifiquei, mas aí você não precisa concordar comigo, não tem problema, mas aí eu queria saber a sua opinião, saber se você concorda. Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E agora que você já conseguiu identificar a causa, né, dessa sua procrastinação, existem algumas etapas para você conseguir lidar com ela, ou seja, você evitar de ficar procrastinando nessa atividade e aí sim você de fato conseguir fazer o que precisa ser feito e não ficar mais ali enrolando, empurrando com a barriga até o limite. Então eu vou trazer cada um desses passos. Eu te indico o quê? Que você anote, tem um caderninho aí, então é isso, é aquilo, tal, porque eu tenho certeza que se você só assistir esse vídeo e for fazer qualquer outra coisa, depois você vai esquecer. Então vamos, né, ser nossos amigos, vamos deixar ali anotado num papelzinho, no post-it. Confia que num post-it você consegue escrever, são 4 passos super simples, e aí a partir desses passos, você já, quando estiver procrastinando, você olha pro post-it e fala, então isso, beleza. Aí você vai lá e faz, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é você ter 100% de clareza. E a clareza, assim, gente, a clareza é uma bênção, não é mesmo? Então, você ter clareza do porquê aquilo precisa ser feito. Principalmente tratando-se de trabalho. Por exemplo, no meu caso lá, que eu ficava procrastinando, eu enrolava porque eu sabia que iam ter muitas etapas, igual eu falei. Mas no final, eu fazia porque era importante para a empresa ter aquele conteúdo na rede social. Porque eu sabia, como social media, né, como a pessoa que cuidava do marketing da empresa, que se a gente não tivesse o comprometimento de estar ali postando o que foi combinado, né, o que os seguidores esperavam. Então a gente tinha, por exemplo, conteúdo toda terça e quinta. Então meio que as pessoas já esperam, né? Por exemplo, se a pessoa posta todo dia, o público que segue já espera que tenha um conteúdo ali todo dia. Se não tiver, a pessoa vai falar, eita, mas será que tá tudo bem? E aí, eu como social media, sabia que se eu falhasse, ia ficar muito estranho pra empresa, né? Porque é como se assim, cara, se eles não têm nenhum comprometimento de estar ali na rede social, postando, né, entregando pro público aquilo que ele já espera, como é que quando eu contratar o serviço dessa empresa, eu vou saber que eles vão ter o comprometimento de realmente entregar aquilo que tá no marketing, né? Que é primeiro o marketing da empresa que você recebe e depois você compra ou não, né? E aí depois que você comprou, você fala, tá, vamos ver se é tudo aquilo que o marketing prometeu. Então, pra mim era muito claro que eu precisava executar essa tarefa, né, esse trabalho, para realmente entregar o que precisava, porque existia como eu posso dizer, uma coisa maior, né, no caso, além do combinado, além, né, de fato ali, mostrar o marketing, né, tinha um a mais, que era fazer as pessoas continuarem acompanhando a empresa, comprarem na empresa e afins. Então, no meio disso tudo, o que você tem que pegar? Cara, eu tô parando aqui fazendo meu trabalho. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquele relatório? Por que eu tenho que entregar essa planilha? Por que eu tenho que fazer tal coisa que o meu chefe ou que eu estou me cobrando do meu trabalho? Você tem que entender o porquê que você faz as coisas. Não é só tipo, o fulaninho pediu pra você fazer. Porque se a pessoa só pedir e você não entender, não internalizar o porquê que aquilo é importante, ou você vai fazer de qualquer jeito, ou você vai ficar procrastinando pra fazer. E às vezes é uma coisa muito importante para ser feita. E aí você fica enrolando, e aí, né, acaba causando aí uma série de problemas, até uma possível penalidade para você, para o seu negócio. Então, tenha a clareza do porquê você precisa fazer. Porque tendo essa clareza, você já vai ter muito mais certeza de que eu posso enrolar um pouquinho, mas eu vou fazer. E o segundo passo, além de você ter essa clareza, é você criar um ambiente que seja produtivo para o seu trabalho. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando, né, nessa startup, a gente tinha lá um combinado de manter o máximo da organização, até porque todo mundo trabalhava home office hoje
empreendendo, eu tenho a minha empresa home office e o meu maior desafio hoje, né, iniciando do completo zero, é ter essa organização e manter ao mesmo tempo um ambiente produtivo, para que eu não fique me distraindo, para que eu não fique ali na rede social. Então é importante que, principalmente se você estiver empreendendo do início, né, do zero igual eu, você tem que ter e procurar manter ao máximo essa organização desde agora. Porque imagina assim, pô, deu muito certo o seu negócio, maravilha, tô ganhando dinheiro, tô crescendo, tô expandindo, e aí agora eu não consigo fazer tudo sozinho. Preciso contratar funcionário, preciso contratar um vendedor, preciso contratar um atendente, que seja, por exemplo, tá? E aí, as pessoas são contratadas, você assina a carteira delas, por exemplo, você contrata PJ, a pessoa chega no primeiro dia, fala assim, tá, quais são os meus trabalhos aqui, o que eu preciso fazer? E aí você olha, você fala, putz, que bagunça, que zona, por onde o meu funcionário vai começar? Então, por isso que é importante, desde agora, começar com você. Você tem que entender que se a partir de agora, você, como o idealizador de toda a sua empresa, começar a criar esse ambiente, criar essa cultura, né, de ter um ambiente produtivo, de manter a organização, eu tenho certeza que a tendência é só a sua empresa crescer e manter essa produtividade quando começar a ter aí os seus primeiros funcionários, e eu tenho certeza que até para os seus clientes vai ser muito melhor, porque hoje a gente vive uma realidade no Brasil de que os atendimentos, por exemplo, são muito ruins ou são muito demorados. E aí olha que legal a sua empresa ter o diferencial de ter uma organização e ainda ser um atendimento de excelência. Cara, eu tenho certeza que só isso é um baita diferencial, porque hoje no Brasil a gente vive o exato oposto. Então, procure criar esse ambiente produtivo para você primeiro, mas depois, se a sua empresa crescer, mantenha essa cultura, sabe? Passe para os seus funcionários que, ó, aqui a gente preza muito por um ambiente produtivo, evita ter ali um local de trabalho, né, com muita coisa, porque assim a gente consegue finalizar as demandas e aí, por exemplo, curtir o resto do dia ou fazer outras coisas para adiantar. E o terceiro passo, já até linkando também com o passo anterior, é você procurar fazer um gerenciamento de tempo o mais eficaz possível. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a procrastinar uma tarefa, como eu falei lá, né, na identificação dos sintomas, que eu percebi é que tinha muitas etapas, e por terem muitas etapas, levava muito tempo. Só que aí eu fui, né, conversar com o dono da empresa, eu falei, ó, tá levando muito tempo, eu tô muito, como é que fala? Eu tô muito sobrecarregado. E aí ele falou, Bianca, vamos sentar e ver o porquê que você tá tão sobrecarregada. E aí, uma das coisas que a gente identificou na época foi que eu levava muito tempo fazendo pesquisa para copy. E aí eu não quero entrar no mérito aqui, né, de tá certo, tá errado, mas ele me trouxe e virou a minha chavinha para uma questão muito importante, que é você conseguir identificar que muitas vezes, sim, você tá gastando tempo em coisas que talvez não sejam tão produtivas para você, né? Então, você começar a fazer esse gerenciamento do seu tempo, de cada uma das atividades que você desempenha dentro da sua empresa, vai primeiro criar um parâmetro para que você olhe para cada uma das atividades, tenha uma noção de tempo médio, e aí você também comece a perceber o porquê que você pode estar procrastinando dentro de uma determinada atividade. Então, por exemplo, para gravar os vídeos, pô, era rapidinho para mim na época, mas para escrever o roteiro, para conseguir gravar o vídeo, eu demorava muito, porque procurava referência, procurava isso, procurava aquilo. Então, isso foi muito importante, porque eu consegui realmente virar uma chavinha na minha cabeça. E o que você precisa fazer, procurar implementar trabalhando no home office. Exatamente isso. Nossa, Bianca, é muito chato eu ficar gerenciando uma tarefa. Ou não, eu converso um pouquinho com o cliente, porque eu sou de vendas, eu não sei como fazer isso. Cara, é muito simples. Começa a ser uma pessoa mais observadora, sabe? Olhar aquela atividade que você tá fazendo, você não precisa olhar o tempo, tá? O tempo é uma das possibilidades de você avaliar isso. Mas você pode ver que, por exemplo, você responde um cliente, assiste um vídeo no TikTok. Você responde ali o e-mail de um outro cliente, aí você dá uma olhadinha no YouTube, sei lá. Então, começa a identificar o que você tá levando muito tempo para você começar
a cortar. Porque eu tenho certeza que se você começar a ser essa pessoa observadora, você vai ver que tá gastando o seu tempo e de alguma forma você acaba sendo improdutivo. E o terceiro e último passo, eu confesso que é um dos meus favoritos e você já vai entender o porquê, que é você se auto-recompensar por aquela atividade que você concluiu. Porque imagina comigo, você tá fazendo uma atividade que às vezes você não gosta ou que você não tem essa clareza do porquê ela precisa ser feita, mas você vai lá, entrega e aí você fala, tá, e agora? Ninguém falou parabéns, ninguém falou muito obrigada. Então você se auto-recompensar. Você falar, cara, eu fui lá, eu fiz, eu entreguei e agora eu vou me recompensar. E você pode se recompensar, né, de várias formas, assistindo uma série, ou comendo alguma coisa, ou fazendo uma pausa pro café, aquilo que você achar que você vai gostar mais, que vai dar aquele quentinho no seu coração. Então, o que eu costumo fazer? Fiz aquela atividade que eu enrolava demais, né, identifiquei primeiro o porquê eu enrolava, comecei a gerenciar o meu tempo, depois fiz ali a atividade, entreguei. A minha recompensa é conseguir assistir um episódio de uma série que eu gosto muito, porque ela vai me fazer feliz, vai me distrair, vai me relaxar. E aí, por fim, eu faço, né, outra atividade. E aí, esse tempo que eu assisto a série é ali o tempo, por exemplo, do meu cafezinho. Então, comece a criar esse hábito, porque a partir do momento que você vai fazer uma coisa que você acha, por exemplo, muito chato, muito sem noção, mas eu vou lá, faço, porque é a minha obrigação, né? E aí, eu termino, e aí eu acabo me recompensando, o seu cérebro vai começar a entender que você vai fazer aquela coisa que é chata, que é difícil, que você não gosta, mas que depois vai ter uma recompensa. Então meio que vai te dar uma motivação a mais para que você consiga fazer, por exemplo, toda semana essa atividade, tá bom? Então o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Eu trouxe aqui algumas dicas de como você pode lidar com a procrastinação empreendendo no home office, principalmente para quem tá iniciando essa jornada, né, que é uma jornada longa, mas tem que ser muito prazerosa, porque senão você não consegue percorrer toda essa longa jornada. Comenta aqui o que você achou, se você já usa algumas dessas dicas ou se você vai começar a usar na sua empresa. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.